Este é o Além das Manchetes que a gente grava aqui no REAG Belas Artes e o assunto de hoje é um assunto que eu tenho certeza que você vai gostar. Você usa inteligência artificial? Saber o que é isso eu acho que você sabe, né? Porque não sai das páginas do jornal. Mas como é que usa isso? Como é que investe nisso? Computação quântica. É sobre isso que a gente vai começar a falar assim que rodar a vinheta. Bem, estamos aqui no Cine Reag Belas Artes, eu e meu fiel escudeiro, Marcelo Fonseca, e hoje a gente tem um convidado bem especial, Léo Santos, empreendedor nessa área. Eles estavam aqui conversando, eu estava só tentando captar onde isso vai parar. Fica aí que você vai me acompanhar. Léo, computação quântica, inteligência artificial, eu te contei nos bastidores, eu tenho o ChatGPT aqui, eu acho que eu não uso 0,01% do que ele sabe fazer. O que que você faz, o que que você fez e o que que nós podemos fazer? Não, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, uma honra compartilhar conhecimento, especialmente nesse tema que a gente vem desenvolvendo, estudando há muitos anos no país e na região, diria assim. Um pouquinho da minha trajetória, comecei com 13 anos ali na computação, no Senac, Voluntários da Pátria aqui na Zona Norte de São Paulo. Foi quando, obviamente, meu pai... Eu sou daquela região também. Você é da região? Lá da Zona Norte. Boa, Zona Norte. Nasci Colégio Salesiano, Santa Terezinha, né? Então, uma escola muito tradicional, religiosa, enfim. Então, saía do Salesiano e ia para o Senac, na Voluntários da Pátria, fazer computação. Com 14 anos ali você podia ainda trabalhar, né? Já podia trabalhar, na verdade, estagiar. Comecei a estagiar no próprio Senac, porque eu terminava meus exercícios de computação. Realmente, o meu espírito sempre de servir as pessoas, acabava ajudando os meus colegas ao lado. E, obviamente, o Senac ele abriu uma oportunidade para eu ser monitor de sala de aula. E ali, Marcelo, me desenvolvi, me conectei com aquilo que era o meu propósito. E um dos poucos livros que eu comecei a ler naquela época era sobre estatística e como isso impactava dentro da inteligência artificial. Que no final do dia, a corrida da humanidade, todo mundo fala em inteligência artificial, né, mar agora, mas não é novidade. A gente fala disso desde 1950, né, que essa corrida de máquina-computador ou máquina-ser humano é um desafio. Desde o Alan Turing. Desde o Alan Turing. O que a gente viu nesses períodos foram a facilidade, o acesso e o custo disso reduzido, né? Então, você vê hoje essa corrida que a gente está falando de silício, né? Mas, Léo, me conta como é que você sai do Senac na Zona Norte e vai até a Nasdaq, porque sua empresa tem ações na Nasdaq. Boa. Vou contar um pouquinho. Então, com 14 anos comecei essa jornada, com 16 anos virei beta tester da Microsoft, reportando bug para a Microsoft. A Microsoft me convida ali para fazer parte desse programa de beta. Naquela época estava o Windows ME, o Millennium. Foi o maior desafio da Microsoft. Foi um aprendizado. Bill Gates manda um e-mail internamente para todos os funcionários dizendo: a partir de agora todo mundo é obrigado a comer o próprio pão. Aquilo foi uma lição, porque nem os próprios funcionários da Microsoft queriam utilizar o software por tela azul e começa todo aquele discussão sobre a evolução da Microsoft. A Microsoft vai parar, não vai? A Microsoft claramente shifta esse modelo, todos os funcionários se engajam e ali a qualidade do software começa a se desenvolver. Vira evangelista da Microsoft com 17 para 18 anos, rodando o Brasil, levando conhecimento de tecnologias, principalmente para as universidades do país, que, no meu ponto de vista, a educação ela é a base para que isso ocorra uma revolução, ou crie-se diferenciais competitivos ou propriedades intelectuais. Me torno ali parte da Microsoft com 18 para 19 anos, e vou para a Microsoft Consulting Services, uma área de serviços que a Microsoft tinha junto com parceiros para fazer implementações de softwares e, obviamente, bancos de dados e dados na região. A Microsoft atendia, naquela época, 200 maiores empresas do país. Quer dizer, o acesso a esse tipo de recurso, a esse conhecimento é muito restrito. Foi onde eu vi a oportunidade, conheci a Endeavor com 20 anos de idade. A Endeavor estava chegando no país em 2003 para 2004. Exato. E aí teve um evento no Coção do Santinho. Venha, você que é empreendedor, inovação. Fui para lá, Mara, com 20 anos de idade, decidi ser empreendedor. Cheguei para minha mãe, pedi as contas da Microsoft. Você é maluco, você é louco, o que você vai fazer? By the way, você precisa me emancipar. Naquela época você não podia abrir um CNPJ ou abrir uma companhia com menos de 21 anos, Marcelo. E aí minha mãe, você tá maluco? O sonho de todo
jovem, né? Tá na Microsoft, trabalhando com Microsoft e por aí vai. Monto a minha primeira companhia chamada Vantix Tecnologia, que era justamente para ajudar a Microsoft a suportar e implementar para uma cadeia de empresas que não tinha acesso a isso. Graças a Deus ali foi um período de desertos, né? Bons e ruins, como tudo na vida. E bom, eu digo que no deserto a gente aprende a se conhecer quem está próximo e conhecer a nossa fé, o nosso caminho. E ali foi uma jornada muito positiva. Em 2008, faço minha primeira saída, né? Vendo a minha participação, vou para o Vale do Silício. E era um momento econômico de subprime americano. Escassez financeira. Você vai para o Vale do Silício em que ano? 2008. Com quantos anos de idade? Eu tinha 27, 26. E você foi fazer o que lá? Fazer um curso de Strategy Innovation Technology. Onde? Em Stanford? Em Stanford. Os cursos menores. Na minha turma, Marcelo, tinha caras do Facebook, Airbnb. Eu falava, o que esses caras fazem? Confesso que ali não entendi muito o modelo de negócio dos caras. Nem eles mesmos não entendiam o modelo de negócio. Mas o que me chamou a atenção era as tecnologias que estavam por detrás dessa capacidade de computacional. Você vai falar que muitas vezes o modelo de negócio ele vem depois do surgimento da tecnologia. A tecnologia vem primeiro e você pensa o modelo de negócio que pode se apoiar nela. Né? Toda razão. E tem vários casos de uso, inclusive quando a gente fala a palavra pivotar, é justamente porque ele ainda não provou o modelo de negócio, ele pivota para um outro modelo de negócio ou outra aplicação e por aí vai. Mas ali, Mara, foi uma descoberta para que esse mundo de dados estava começando. Eu digo que quem já viu aquele filme Piratas do Vale do Silício, quando o Bill Gates está em Harvard e ele vê a capa do Steve Jobs lançando o Mac, né? Ele fala, a revolução começou. E ali, com toda a humildade do mundo, poxa, eu falei, essa revolução dos dados vai começar. Por quê? Porque ali eu enxerguei o que esses caras estavam utilizando de tecnologia barata, escalável e com máquinas muito acessível, que eram máquinas Intel que caminhou para o que a gente tem hoje na mão, Marco. É exatamente isso. Mas eu me lembro muito do meu avô, ele falava que quem tem informação, quem tem dados tem poder. E essa capacidade computacional que esses caras estavam criando para processar imagem e texto, falei, uau, esses caras podem e vão, de alguma forma... Seu avô não era o Steve Jobs, não? Não era. Meu avô um espanhol, um espanhol que chegou... Mas já tinha exata noção do que vinha por aí. Deus me deu essa visão, Mara, e eu olhei e falei, uau, eu preciso ajudar as empresas brasileiras a entenderem o que é exatamente essa potencial revolução que aconteceu. Volto ali em 2008 mesmo, em 2009, e aí a Semantics nasce, Semantics pelo nome semântica, compreensão. Então o mundo da inteligência artificial, no final do dia, todo mundo está olhando a semântica da palavra. Quando a gente está falando de linguagem, ChatGPT é a semântica de tudo isso. Mas 2008, 2009, quer dizer, como é que você faz para criar semântica? Porque até hoje, o mercado brasileiro, o ecossistema brasileiro é muito diferente do que você viu ali em Palo Alto, né? Total. Completamente diferente. O investidor aqui, ele quer um business plan... já feitinho, já com garantia. Com garantia risco, de retorno. Eu acho interessante isso. Uma vez eu estava conversando, enfim, algumas conversas. Não, mas qual é a certeza que você tem que isso vai dar retorno? Eu falei, meu amigo, se eu tivesse certeza não era inovação. A certeza é o CDI. Se você tem certeza... Dependendo dos governos, olhe lá. Mas o fato é que tanto empresários quanto investidores brasileiros, e o Marcelo tocou bem, né, tem ali o seu CDI batendo ali direitinho 1% ao mês, eles têm muita dificuldade em investir em inovação. A retórica, ela é até bonita, eles sabem os termos, eles leram os livros e tal, mas eles têm uma dificuldade brutal. Esse processo de convencimento do que você foi beber lá fora. Primeiro que eu obviamente tive o privilégio de poder ter acesso a essas tecnologias que no fato nos deram essa visão de que o Brasil tem um potencial de explorar e de se desenvolver e criar propriedade intelectual como o Brasil. Dito isso, em 2010 eu começo a Semantics com esse objetivo. E obviamente, Mara, ali eu tenho que levar o que eu chamo de vida dupla. Ser empreendedor no Brasil é o que você falou. Não adianta eu buscar recursos de algo que as pessoas ainda não conhecem. Né? A IBM usou uma estratégia muito que eu utilizei muito na Semantics, que era, se eu não levar o conhecimento para as pessoas, muito difícil essas pessoas tomarem a decisão
de adquirir ou contratar ou utilizar algo, sendo que elas não sabem. Trabalho de catequização. Evangelização, catequização, exatamente isso. E o que eu pude ter o privilégio de fazer isso dentro da Microsoft evangelizando. Então, eu utilizei essas capacidades de levar esse conhecimento para começar uma jornada de as pessoas entenderem o quanto aquelas tecnologias, que começou o nome Big Data, né? Processar grandes volumes de dados. Naquela época, eu, como Microsoft, você tinha Oracle, você tinha IBM, você tinha Microsoft. O poder aquisitivo para ter esse benefício tecnológico, ele era muito para high-end. Tanto é que as 200 empresas da Microsoft eram atendidas diretamente. Então, esse gap foi onde me trigou essa oportunidade de enxergar e, obviamente, evangelizar e investir nessa construção dessas tecnologias. E aí, em 2010, eu, obviamente, tive que ter a minha vida dupla, que eu chamo, né? Eu fui trabalhar num grupo GSM, Billabong, de Action Sport, Element de Surf, mas, ao mesmo tempo, o Chris Kripiotti estava chegando na região para construir essa operação na América Latina. E eu falei, olha, Chris, meu sonho não é esse, meu sonho é a Semantics. Aquele americano, né? Não ter problema, se você me entregar o seu trabalho, pode... Então, era um negócio muito complexo até para eu pagar as minhas contas, dito não ter investimento. Foi a sua pergunta, né, Mar? Poxa, é fato, não tinha esse conhecimento, não tinha esses recursos. E aí, eu tinha uma vida dupla. De manhã eu trabalhava para a Billabong, e era engraçado porque eu chegava, só trabalho de bermuda, camiseta, e eu andava com o meu terno no carro. Então, quando eu ia evangelizar e levar o conhecimento para o Itaú, para o Bradesco, eu parava, eu tinha um Corsa, eu tinha um Corsa, eu parava nos postos de gasolina, me trocava, muito ali o CTO, né, do Itaú, ali esqueci o nome aqui, no centro aqui, né? Na Avenida do Estado. Na Avenida do Estado, né? Então tinha um posto ali, eu sempre parava ali, me trocava, botava o terno para poder falar de Big Data para o Itaú. Então a vida é isso, é você poder ter essa fé, convicção de que aquilo é algo que as pessoas não enxergaram ainda, mas que de fato essa revolução ela vai chegar. Então a Semantics nasce com esse grande propósito, impactar positivamente milhões de vidas com dados. Por que milhões de vidas? Porque o dado ele permeia você tirar um spread, você antecipar movimentos ou comportamento das pessoas para um benefício melhor. Conhecer melhor o seu cliente. Conhecer melhor. Levar educação. Então, que a gente está falando de algoritmos de nano-learning hoje. Como que eu vou pegar esse algoritmo e aplicar para a sociedade extrapolar onde é o seu melhor conhecimento? Eu sou exatamente essa pessoa que acredita que as pessoas têm que se desenvolver naquilo que elas são boas, naquilo que Deus deu a capacidade para elas se desenvolver. E eu acho que a tecnologia, ela permite as pessoas utilizarem e se beneficiarem disso. Então, que é um dos temas que eu acho que a gente precisa abordar aqui, que é esse medo que uma sociedade tem de qualquer coisa nova. É naturalmente do ser humano. Ele liga o estado animal, ele quer se proteger, né? Porque ele tem medo de alguma coisa. E é o que vai nos fazer, o que nos fez sair da Idade da Pedra e chegar até hoje, que vai nos levar adiante. A Semantics... Você tem que abraçar, né? Você não pode ter medo, né? A Semantics, então, ela se colocou como modelo de negócio fazer construir essas tecnologias e chegou a chegar ao ponto de fazer a implementação junto ao usuário final desse segmento que não é um segmento privilegiado, que tem acesso já aos produtos de prateleira das grandes, é isso? Exatamente isso, Marcelo. Então a gente começou a construir essas plataformas de Big Data, de dados, sabendo que a partir do momento que eu tiro esses silos de dado, eu tenho massa crítica para treinar modelos, seja eles estatísticos ou de próprios algoritmos, para ser aplicado a um negócio, a um benefício, a um novo produto ou a construção de novas companhias. Então, a Semantics se especializou nisso, que é o Big Data. A capa da Times, em 2014, fala, né, que dados é o novo petróleo. A companhia, de fato, escala de uma forma muito rápida. Por quê? Porque em 2013 a gente monta o primeiro Big Data do Itaú, que foi para scoring de risk e análise. Vocês lembram que vocês passavam um cartão de crédito, demorava 4 dias, 5 dias para você ver o extrato bancário? Imagina para um banco o prejuízo que isso era. Por quê? Porque processar dados é muito caro, né? Hoje, graças a Deus, a gente evoluiu muito, mas era muito caro. Porque você tinha a Basileia, que ela obrigava você a processar dados transacionais. Então, dado de cartão de crédito não era tratado como transacional, você podia expurgar e processar quando você tivesse janela nessa máquina IBM, vamos chamar assim.
Então, o caso de uso foi exatamente esse. Eu pegar em near real time, milissegundos, eu tiro uma cópia desse dado, processo e disponibilizo já para o Internet Banking. Aquilo revolucionou, porque era milissegundos ao invés de dias, de uma forma muito mais barata e escalável. Então ali, e obviamente a gente sabia que o Itaú era um drive da market. O restante do mercado ia seguir, porque era o maior banco e por aí vai. Semantics escala, falo para o Cris, muito obrigado. Semantics agora virou algo muito maior, muito grande. E aí em 2015, o Bradesco sabe dessa implementação, o Bradesco nos convida para começar a construir o primeiro banco digital, o Next, para jovens e tal. A gente, obviamente, ajudou eles, entregou aquilo com maestria. Em 2016, o Bradesco nos convida para ser o primeiro investidor da Semantics. Primeira startup investida pelo banco. Eu entendi que ali a entrada dos recursos, e aí, Mara, um pouco do ponto que você colocou, o mercado começa a entender que inovação não é uma questão, é uma questão até de visibilidade de futuro ou até mesmo de sobrevivência. Se eu não inovar, eu não vou sobreviver dentro desse mercado digital que só está acelerando. E aí a gente recebe o investimento do Bradesco, se torna ali a primeira startup com esse objetivo de começar a internacionalizar a companhia. Muitas dessas regiões, os birôs de dados que a gente presta serviço aqui e utiliza nossas plataformas, começam a nos convidar para se mover para a região da América Latina. México, segundo o maior mercado de Big Data e AI, Colômbia, Semantics vai para esse mercado. Em 2017 para 2018, Semantics é muito assediada para aquisições, então compra da companhia ou investimento financista. E ali, o meu propósito chama mais alto. Confesso que eu recebi propostas que resolveriam minhas gerações, mas o propósito falava, não podemos abandonar o propósito, vamos seguir. Decidi receber um aporte financeiro, naquela época era Bozano, né? O Jaime, a Priscila, o Paulo Guedes, que estava ali ainda, não tinha entrado no governo, viu a Semantics, né? E eu lembro que quando eu fui assinar o MOU, o Paulo Guedes estava fechando as coisas dele para justamente não ter nenhum tipo de conflito futuro se ele entrasse no governo. Eu me lembro disso até hoje, nunca vou esquecer. E a Semantics recebe esse investimento para começar a consolidar o mercado. Como qualquer novo mercado, você vai ter os winners, os perdedores e, obviamente, aquele cara que fica não cresce, mas também não fica pequeno. Quer dizer, é uma oportunidade para você adquirir. E ali começa-se um processo de compra de aquisições de companhia. Em 2010, eu compro uma companhia de algoritmos de retail para entender next best offer, qual é o melhor momento de compra desse cara, qual o próximo produto de compra que esse possível consumidor vai adquirir. E aí vem a pandemia em 2020, 2021. Todo mundo entende que aquilo que era meu diferencial competitivo é sobrevivência, porque se eu não tenho dados, eu não tenho tecnologia para estar disponível, principalmente no mercado de consumo, varejo, né? Fechou as portas literalmente, todo mundo em casa. A Semantics explode em crescimento, crescendo 300%. De novo, mercado de technology valuations, explode. Mandato ali o Credit Suisse para me ajudar a dar o próximo passo como companhia, e sempre esse objetivo foi ser a primeira Deep Tech da América Latina listada em Nasdaq. Muitos fundos, muitos investidores, muitos empreendedores tentaram e não conseguiram. E ali em 19 de novembro de 2021, eu assino para listar a companhia. O que acontece de 21 para 22? Inflação, guerra, os valuations das companhias desabam. Eu ali, desesperado, Marcelo e Mara, pego minhas coisas, vou para os Estados Unidos para tentar ali segurar os investidores, os negócios e tal. Regulador americano começa a subir a barra, porque o modelo que eu fui listado é o modelo de SPAC, então ninguém conhecia, então eu olhava para os lados, quem já fez isso na América Latina? Não tinha ninguém. Então, custo de advogado, custo de auditoria, custo de regulador, é um absurdo, nem dólar. Vou para os Estados Unidos, graças a Deus a gente consegue ali mostrar para a SEC, né, passar por toda os fatores de validação regulatórios americanos, e ali em 4 de agosto de 22 a gente se torna uma empresa pública, se torna a primeira empresa da América Latina listada em Nasdaq, valuation de $1 bilhão, começa a desenvolver o mercado americano, e aí em 2023 eu volto para, obviamente, buscar geração de caixa de novo da companhia e colocar a companhia de novo nessa trajetória de crescimento. Quais são os próximos desafios da companhia? Como Semantics, obviamente, aqui é proteger o seu core business, né? Focar naquilo que é o teu core, dito o momento de mercado, e, obviamente, explorar aquilo que ela surgiu, que é inteligência artificial. Então, essa implementação, esse desafio que todas as grandes organizações estão tendo em implementar, usar inteligência artificial, esse é o grande foco da Semantics
atualmente. A gente em breve vai falar sobre o evento que você vai estar aqui participando e as pessoas podem participar também. Mas antes, eu queria saber a sua opinião sobre hoje no Brasil, quando se fala em tecnologia, o assunto é Twitter, Elon Musk, Starlink. Parece que isso resume. Parece que a tecnologia é o Elon Musk, ou é rede social. Ou é rede social e tal. E a NVIDIA, né? E a NVIDIA. Eu queria pegar, primeiro, a gente viu que a coragem do Elon Musk foi até a Starlink. Quando teve a proibição da Starlink funcionar, ele recuou. Por quê? Qual a importância da Starlink? Qual é o tamanho da Starlink para ele, para o Brasil, para o mercado internacional? Primeiro que em ambientes ou cenários de desenvolvimento econômicos é natural você ter estágios de maturidade. O Brasil tem uma necessidade gigantesca de conectividade. Então, a Starlink ela nos ajuda e nos permite criar essa conectividade. Esse estágio número 1 é um ponto inicial para a construção de dados, construção de entendimento de comportamento, construção de direcionamento de comunicação. Olha o Twitter aí, olha a preocupação. Por quê? Uma fala de alguém relevante, obviamente, ele acaba trazendo um direcionamento de alguma forma. A pessoa acreditando ou não, tá ali uma opinião. Você já teve ações que caíram e subiram com postagens do Twitter. Então, a Starlink ela é relevante, muito relevante. Nós temos um problema crítico no país de infraestrutura. Eu provoco vocês. Sai daqui a 100 quilômetros do estado, maior cidade da América Latina, se cá uma das top 10 do mundo em termos de PIB, você tem um problema de conectividade, sinal. Um exemplo de uma aplicação que vai despontar nos próximos anos, já no curto prazo, no resto do mundo, e que aqui, por conta da falta de infraestrutura, você tem uma grande dúvida de se e quando, por exemplo, o veículo autônomo. Como é que você vai ter a segurança necessária para trafegar nas rodovias? Não estou falando, obviamente, dentro da capital, mas nas rodovias, se você não tiver redes confiáveis que garantam essa dúvida. Não precisa muito. 5G sem torre, não... Exato, pessoal. E aí você tem uma companhia que ela sobe a nível de tentar suprir essa deficiência. Suprir uma deficiência. Então, quando você vai para regiões que não são desenvolvidas, que é a grande maioria do nosso país, ela tem uma necessidade muito relevante de estar conectado, de ter ali essa possibilidade e de um custo que ele vem barateando. Quando a Starlink chegou no Brasil versus o que ela tem hoje. Então, tem uma relevância para o país, para uma sociedade. Exemplo, ensino à distância. A gente tem uma deficiência de mão de obra, de infraestrutura para levar o conhecimento que é absolutamente necessário para esses pontos distantes do país, que pode ser suprido com uma infraestrutura de tecnologia como essa. Excelente ponto, Marcelo. E aí você tem uma carência disso, você, de fato, não se torna competitivo, nos coloca uma sociedade economicamente produtiva para essa nova economia que está surgindo, que é inteligência artificial, que é dados, que é social, que é uma internet, né? Quantas pessoas sobreviveram vendendo pela internet? E aí eu faço um paralelo do medo que as pessoas têm na inteligência artificial. Quando surgiu a internet, eu me lembro que as pessoas tinham medo. Os próprios jornalistas, não, vai tomar meu emprego, como é que vai ficar aquela briga, inclusive do Yahoo, né? Com os jornalistas e com o Google e uma série de coisas. O que eu posso aqui falar com propriedade, dito desenvolvendo esse mercado há mais de 15 anos, é que a capacidade evolutiva dessas tecnologias, ela só aumenta. A complexidade é a mesma coisa. O que existe aqui é uma adaptabilidade social, educacional para desenvolver, manter, suportar e, obviamente, criar diferenciais competitivos que o nosso país e a nossa economia e sociedade precisa. Então, eu entendo que esse mundo que a gente está vivendo é um reshift. De uma certa forma, tem um reset aí. Você falou do medo, né? Você olha os textos, né, que vêm sendo publicados a respeito das implicações das novas tecnologias sobre mercado de trabalho, empregabilidade, a grande maioria ela é focada nas substituições que isso vai produzir do ponto de vista de funções, profissões, etc.
tem muito pouco, até em função do desconhecimento, né, do futuro, do potencial, mas você tem muito pouco analisando as oportunidades. E eu bato nesse ponto. Você pode citar o seu exemplo, por exemplo. Exatamente. Eu acho que, por natureza, eu não conheço nenhum empreendedor que ganhou ou que caminhou bem que não seja positivo. Naturalmente, a gente precisa ser positivo, né? Então, isso é uma das coisas que eu levo. A gente precisa ser positivo. Dito isso, olhando e desenvolvendo esse mercado, estão surgindo outras aplicações ou outras necessidades de conhecimento para aplicar, que foi o mesmo paralelo que eu vejo de ciclo da internet. O que se gerou de novos criadores de conteúdo, o que se gerou de novas fontes de riqueza. É só você olhar os PIBs dentro de um mundo de tecnologia. Não é por acaso que talvez 5, 6 dos top 10 de mercado americano é de tecnologia. Né? Basta ver os índices, Standard & Poor's, você vai ver. Mara. Então, eu olho o Brasil baseado na nossa cultura, da nossa capacidade cognitiva, de multiculturas, que é o que vai prevalecer na inteligência artificial. Então, aqui tem uma grande oportunidade para nós nos abraçarmos e nos desafiarmos para esse desenvolvimento, para que coloque a gente competitivo dentro dessa economia. O grande gargalo é a educação. Esse é o tipo de solução tecnológica. Tudo, né? Diferentemente, por exemplo, da migração, voltar um século atrás, mais de um século atrás, migração do campo para a cidade, do campo para a cidade, quando você só precisava, para aumentar a produtividade do trabalhador, dotar ele de uma máquina, não necessariamente você precisaria de grandes investimentos, não se precisou de grandes investimentos de capital humano para que ele fosse capaz de operar na manufatura. Agora a gente está falando de coisa muito diferente. Para você se beneficiar de fato das oportunidades que vão ser geradas, a gente vai ter que ter um investimento grande e acelerado em capital humano. Em 2016 eu fundei a ABRE, Associação Brasileira de Inteligência Artificial, que era justamente para alertar os reguladores e a nossa sociedade e principalmente o governo, sobre esse potencial como o Brasil. Eu tenho participado muito da discussão da PL 2338, que é a PL a ACT, né, que a gente fala, que é a PL de projeto de lei da inteligência artificial. Graças a Deus a gente conseguiu ali discutir mais tecnicamente, porque do jeito que se passasse, nós não seríamos competitivos na nossa visão. Porque ele vai implicar uma série de necessidades para o pequeno empreendedor ou para o cara que está desenvolvendo que obviamente impossibilita ele de construir ou desenvolver. O que eu bato um exemplo se você tiver um modelo que possa impactar ou aferir sobre uma decisão, você tem que auditar ou regular o modelo de inferência do algoritmo. Ou seja, você pega um empreendedor... É um PL que colocaria essa nossa, que é um lado ruim da nossa cultura, um pouco dessa nossa cultura de intervencionista como uma barreira à disseminação da tecnologia. E num país que precisa se desenvolver. Então, é que, na verdade, na construção de um PL, você tem que ter os diversos atores participando para poderem colocar certas coisas, porque também não dá para você liberar uma coisa. Agora, eu queria voltar um pedaço. Você falou bastante da importância, e de fato da Starlink levar essa conectividade, enfim, a lugares que a gente não... Enfim, que esse país enorme tem lugares que não tem acesso. E para a Starlink, qual a importância do Brasil para a Starlink? Diversidade. Acho que a gente tem um país, mais de 200 milhões, 220 milhões de pessoas, multicultura, de uma região que biotecnologia é uma coisa game change para o mundo. Quando a gente está falando de capacidade energética, o Brasil na minha visão, um líder dentro dessa migração energética que a gente vive, ou dentro dessa interoperabilização de vários tipos de energia. Qual é a discussão que a gente está tendo hoje no mundo de tecnologia? A capacidade do planeta de ter energia o suficiente para esses grandes data centers, para esse grande processamento que está acontecendo, e isso aumenta. Só para você ter uma ideia, Mara e Marcelo, em mês de julho foi mais criado dado sintético do que meramente dados reais. O que é dado sintético? Quando você faz uma pergunta para o ChatGPT, ele correlaciona uma série de informações para criar aquele novo dado e te trazer na tela. Isso deve ter um uso intensivo de energia, né? Então, acho que aqui tem muita relação
conectada, obviamente, de interesses, obviamente de direcionamento, obviamente de entendimento, comportamento. Quer dizer, fora o mercado do consumo do Brasil, ele é muito grande, né? O que você está dizendo no Twitter ele pode bater o pé com o judiciário, na Starlink a conversa é outra, né? A conversa é outra, porque ela é muito mais... Ele não pode peitar tanto porque é um negócio importante para ele. Muito mais estratégico, sem dúvida nenhuma. Então, o que eu falo ele começa a ter o estágio 1 de uma importância dessa nova economia, que é a conectividade. A conectividade vai trazer acessibilidade para geração de dados, digitalização em cima do dado. Eu não tenho só o dado, eu tenho o metadado, ou eu tenho a semântica das coisas que estão acontecendo. O sintético. O sintético. Então, é algo muito maior. E aí onde eu venho falando e discutindo nesses grupos, né, de interlocutores, dito aí a Brasil, que é uma comunidade ativa de inteligência artificial do país, e a ABRIA, que é a Associação Brasileira de Inteligência Artificial. Né? Nós não podemos pegar um fator de uma regulamentação europeia, como fizemos com a de dados do país, onde é uma economia muito mais evoluída do que a nossa, tem ali um objetivo de se proteger, renda per capita, é uma população que está envelhecendo, é uma população que está... E o Brasil, ao contrário, você não pode pegar uma lei que foi implementada com outros objetivos de multi-regiões e aplicar num país que precisa se desenvolver. Você trava o país. Você inibe as pessoas a quererem buscar ou construir. Então, acho que aqui tem um desafio, que essa é a minha provocação, Mara e Marcelo, dentro da PL, que está em tramitação, em discussão. Nós não podemos se basear como fizemos na GDPR e LGPD. Né? GDPR europeia, de proteção de dados, com a LGPD brasileira. Então, pegar isso e se basear nisso para implementar, eu não sou a favor. Eu acho que a gente tem uma discussão e é importante. Mas daí a importância da participação da sociedade civil, porque ao mesmo tempo que você tem os argumentos, e que são legítimos, né, de virar uma terra sem lei. E você, enfim, ter crimes ali que você... que podem ser muito ruins e muito difíceis. Quer dizer, é importante, então, a participação da sociedade civil ativamente na construção desse PL, né? Total. Isso, e eu vou alertar um pouco mais, tá, Mara? Isso é um fator de soberania de país. Nós estamos falando de um fator de soberania de país, sociedade, economia. Nós não podemos mais deixar os nossos dados aqui e extrair aquilo que é o valor de uma próxima construção de uma revolução que é a inteligência artificial, que é pegar esse comportamento de dados, essa metadado, essa semântica dessa, principalmente em NLP, Natural Language Process, que a gente está falando, que é texto. Como é que eu tiro, extraio isso e aplico isso fora daqui? Pô, você falando isso, eu faço um paralelo, uma analogia com o código mineral, né? Quer dizer, é o minério... Exato. Eu chamo... minério digital. É o minério digital. Eu uso uma expressão que é a matéria-prima da inteligência artificial é o dado. É isso que eu falo para as pessoas. Então, nós não podemos deixar extrair a matéria-prima daquilo que é a nossa riqueza. Um caminho para, além, obviamente, da gente encaminhar a questão educacional, para que a gente possa transformar esse potencial em resultado, é como financiar esses incentivos. E aí a gente entra na questão de como trazer os investidores, como engajar o mercado de capitais nesse esforço. Acho que você tem, inclusive, agora uma iniciativa nesse sentido, né? Se puder contar um pouco. Esse é o meu propósito. Acho que na vida a gente tem que ser sempre guiado pelo propósito. O propósito da Semântica, isso foi uma trajetória incrível. Graças a Deus ali a gente conseguiu. E esse é o nosso próximo passo e propósito, né? Que é criar a primeira plataforma de investimentos em inteligência artificial da América Latina. Não existe crescimento sem investimento. Não existe crescimento, desenvolvimento, uma sociedade melhor sem levar o conhecimento, e para isso você precisa de investimento. Não adianta a gente achar que as coisas também somos coitados e... Você imagina, essa conversa que a gente está tendo agora deve ter muito menino, aposentados, gente das mais diversas idades, porque existe um outro mito também de que tecnologia é coisa de gente novinha. E não é, né? Tem muito tiozinho. Eu comecei a minha startup com 50. Então, enfim. E muita gente que está ouvindo a gente agora deve estar assim, pô, eu tenho uma ideia, eu tenho alguma... Como é que eu faço? Criatividade. Exatamente. Você entendeu quando eu falo
quão importante isso é para o brasileiro. Exatamente. O brasileiro, por natureza, precisa ser criativo por uma questão de sobrevivência. Exatamente. Momentos econômicos, juros, dólar, inflação, tudo. Se a gente não for criativo, multicultural, é muito difícil sobreviver no Brasil. Né? Então, esse cara que está vendo a gente, o que ele faz? Pô, eu tenho uma ideia, eu acho que eu tenho um caminho. O que faz? De uma certa forma, ela abre... Conta um pouco dela, ela abre o caminho para eventualmente trazer esses potenciais empreendedores para participar e conseguir se financiar suas ideias, etc. Exatamente isso, Marcelo. Então, nós estamos aqui lançando a primeira plataforma de investimento da América Latina em AI, Reag Asset, junto com a área de Growth and Ventures, para investir nessas ideias, investir nesses projetos que podem, obviamente, se beneficiar dentro da região América Latina. Então, o Brasil, obviamente, 80% desse direcionamento de investimento vai estar no Brasil, 20% a gente vai estar 70%, 30% ou 80%, 20%, vai estar para a região da América Latina, mas esse é o nosso objetivo. Você vai conectar essas pessoas? Temos um scorecard para poder fazer essa avaliação do potencial do projeto. Exatamente isso, pessoal. Então, a gente está conectando universidades. Então, por exemplo, o CEIA, professor Celso, a primeira universidade a ter dentro da federal, ter dentro da matéria inteligência artificial. Então, tem uma grade de inteligência artificial. Ele montou um centro de excelência inteligência artificial no país, em Goiânia. Olha isso, mano. Em Goiânia. Agora, isso que você está fazendo... né? E fora as outras universidades. E, ao mesmo tempo, com as Big Techs. Então, a NVIDIA é um dos parceiros. As próprias Big Techs são isso. Por quê? Nós não adianta concorrermos ou criarmos silício. Essa guerra está ganha, pessoal. Nós, como Brasil, precisamos focar... A inteligência dos nossos dados. Exato. Regionalizado, criação de aplicação local. Então, o que você está querendo fazer é o que o Porto Digital fez lá atrás, quando criaram lá em Recife o... Porto Digital. Que começaram a criar... Bem, tem o Silvio Meira, que é um querido. Silvio Meira, enfim, Chico Saboia, esse pessoal começou a trazer esse ambiente de startups e tal. O que você está querendo fazer é algo nessa linha dentro da inteligência artificial? Exatamente, mano. Mas com investimentos. Então lá você tinha um capital público-privado, vamos chamar assim. Aqui é privado, justamente para acelerar, porque isso traz uma aceleração. Dito a burocracia, dito aprovações financeiras nesse mundo público. No capital privado, ele é muito mais ágil. Né? Claro que a gente quer ter aqui uma acurácia para trazer os melhores empreendedores, as melhores pessoas. Então, esse scorecard, Marcelo, que você citou, é exatamente o que a gente tem. É olhar algumas camadas, protocolos em várias camadas de validações dos projetos. E não só isso. Não só esse time que está dentro da Reag, mas também uma comissão ou comitês de pessoas que são desse ecossistema, seja ele da aplicação, seja ele da camada de propriedade intelectual. O professor Celso, por exemplo, está conosco nessa parceria com PhDs, avaliando a construção daquele algoritmo, se é de fato uma propriedade intelectual brasileira da região. Então a gente quer investir nessas ideias, nessas companhias, nessas startups que têm a oportunidade de poder ser um grande direcionador e líder na região. A inteligência artificial somos nós que estamos criando, né? Quer dizer, quem vai dar a inteligência para eles somos nós. Quem vai passar os valores para eles somos nós, né? Por isso do Value Chain. Se você pegou Value Chain Artificial Intelligence disso, nós não podemos esquecer que no final do dia é máquina e que o ser humano está do outro lado colocando e criando esse conhecimento. Não por acaso que isso vem desenvolvendo, e aí falando de Elon Musk, né, não é por acaso a Neuralink, né? Eram algoritmos que estão extrapolando. Primeiro eram naturais, depois humanos e obviamente agora a interface do humano com a máquina. Tem uma outra iniciativa sua que eu sei que é uma área de interesse bastante grande, que eu sei que você tem se debruçado bastante, que tem a ver com Quantum Computing. Perfeito. Né? Obviamente tem todo esse aspecto quase que etéreo a respeito do funcionamento do Quantum Computing, mas a gente pode deixar de lado. Se você pudesse trazer o potencial disruptivo que isso pode causar na economia, em vários dos segmentos, saúde, finanças, e conta um pouco do que você já descobriu ali, como é que você prevê a evolução disso. Tenho me debruçado nesse tema há mais de 3 anos, faço parte lá do programa do
MIT que discute isso, até investimos isso, e do ETH em Zurich, que é o maior centro de computação quântica da Europa. Só para que a gente tenha uma dimensão do como isso vai ser impactante numa sociedade em todos os setores. Que vai viver cada vez mais da capacidade de processamento e da capacidade de lidar com dados. Que tem a ver com fatores energéticos, capacidade computacional, GPU. Nós tínhamos uma época que era CPU software. Nós estamos numa era que é GPU AI. Ok? Eu entendo que vai ser Quantum Física AI. O mundo físico aplicado com computação quântica cada vez mais vai conectar. Dito isso, a capacidade de qubits, né, que a computação quântica, no mundo tradicional, você fala bits e bytes. No mundo quântico, a gente fala de qubits. Quando eu comecei a estudar, Marcelo, há 3 anos atrás, era a cada input na computação quântica, cada 1000 inputs que eu tinha na computação quântica, eu tinha um acerto. Eu tive em abril, no centro, na ETH. O que você quer dizer com um acerto? Acerto que eu digo é, quando você coloca uma informação para que essa correlação e essa resposta venha correta, funcione, ele tenha 1000 inputs para que isso aconteça. Hoje nós estamos já em 10 para 1. Nossa. Olha a evolução em 3 anos. Eu vou dar alguns números, não que eu, mas até passei para o Marcelo aí, do MIT, né, desse grupo. A computação quântica, 30 qubits de computação quântica equivale a todos os laptops que temos no planeta. 50 qubits equivale a um supercomputer. 80 qubits equivale a todos os computadores que nós temos na Terra. Todos os computadores. 160 qubits equivale a processar todos os átomos que nós temos de conhecimento na Terra. E acima de 300 qubits equivale a uma simulação de todos os átomos que nós conhecemos do universo. Marcelo, se a gente errar 50% disso, já é algo muito transformacional. Não é por acaso que eu pego patentes. A China vem desenvolvendo patentes o dobro do mercado americano. Quando você fala equivalente, de processamento. Capacidade de processamento. Capacidade de processamento. E 300 qubits é uma realidade que seria... O ETH está chegando em 100 qubits. Parece que a IBM com o Google vão lançar até 150 qubits. Agora, Então é uma corrida. Então, e tem uma guerra geopolítica acontecendo. A gente não fala disso, mas eu acho que é importante de sinalizar. Quando a China olha que vai pegar Taiwan e os Estados Unidos vem e se potencializa, 52%, 51% dos chips que são fabricados no mundo vem de lá. A história dos chips e terras raras e as brigas por conta da matéria-prima já é uma realidade, né? Agora, ouvindo você falar, existe um problema no Brasil, que é o seguinte: o Brasil tem uma parcela enorme de não alfabetizados funcionais. Olha o que nós estamos falando aqui, o universo do que você está falando aqui. Esse país investir em educação, a gente sempre falou, é importante para a produtividade, é importante para a economia, é importante, mas ela ganha uma exponencialidade enorme, porque como é que você vai pegar um não alfabetizado funcional para lidar com isso? Eu vejo que tem alguns caminhos. Obviamente a educação é a base para tudo isso. Eu não acredito mais em investir no desenvolvimento de software. Eu acho que o desenvolvimento de software cada vez mais está sendo migrado para linguagens naturais. Então, aquele jovem que hoje nós temos, que a gente precisa colocar para esse nível de conhecimento, eu não acredito mais sobre isso. 80% do mercado de AI está sendo impactado justamente as empresas de tecnologia. Por quê? Porque a necessidade de você desenvolver software com linguagem natural, ela reduziu drasticamente. Ao mesmo tempo, aquela especialidade que você precisa ter, ele deixa de existir e sobrepõe por fatores muito mais humanos, muito mais comportamentais, muito mais multiculturais. E aí eu acho e vejo a necessidade do Brasil colocar essa agenda de forma prioritária, que não seja um plano de governo, e seja um plano de Estado, de soberania. Por isso, com vários empreendedores do Brasil, liderado pelo Laércio, fundador da TOTUS, nós temos trabalhado no Plano Digital Brasil 2030+.
Mari e Marcelo, que me chamou a atenção, em 2019, eu fui numa maior feira de AI e dados da Ásia. 2019, antes de fechar as fronteiras. Era em novembro, nunca vou me esquecer. Os primeiros empreendedores que eu falava, eles falavam, esse meu projeto, essa minha aplicação está ligada com o plano de Estado. O segundo, o plano de Estado. O terceiro, o plano de Estado. O quarto, eu falei, o que é esse plano de Estado? Ah, você não sabe? Nós, como Estado, China, desenvolvemos um plano que nós queremos ser a maior potência em dados na próxima década. 2020 a 2030. A pergunta que eu vim me fazendo é, o que o Brasil quer ser? Qual é o plano de Estado? Não é PT, PSDB, onde o Brasil quer estar? Isso precisa ser uma mobilização social. Ela precisa ser uma mobilização de soberania. Então, essa é a provocação que eu venho fazendo, em conjunto com vários empreendedores, que é, nós apresentamos o Plano Digital 2030+, para quem quiser saber, só procurar na internet, isso foi publicado e entregue, porque nós não podemos ter um plano de governo muda toda hora, e tem... Agora, nós precisamos repensar como plano de Estado. Isso que você está falando é de uma importância, porque a discussão no Brasil está tão superficial que está uma discussão de bandido e mocinho entre o Elon Musk, independentemente, não estou aqui defendendo ele, não, pelo contrário. Na economia, a gente está com a discussão de juros ainda, de primário, da receita e tributação, quando o carro da história está passando. Exatamente. Você tem uma discussão que é um problema de Estado, entende? Não é um problema só dessa... Parece que é uma briga do STF e do Elon Musk, mas essa briga, na verdade, é uma coisa muito... A discussão é muito maior. É uma discussão de Estado nacional, de quem é que vai deter os dados, que é o minério, enfim... que é a geração de riqueza das próximas décadas. Entende? Isso é sério demais para ser tratado como uma questão de esquerda e direita, né? E essa é a minha provocação, Mara. Esse é o meu propósito como brasileiro, e podendo ter essa oportunidade de estar aqui e tendo voz numa sociedade e ser uma primeira companhia desse tema, inclusive a chegar no que a Semantics chegou. E o propósito está aqui junto com a Reag, uma casa super independente que tem esse propósito também de como a gente melhora a vida, a economia, os setores. E a inteligência artificial é, sem dúvida nenhuma, um motor para isso, mas isso precisa ser discutido no nível um pouco maior. O que é esse novo maior? Sair dessas esferas governamentais, partidárias, eles e nós e eles. Não, isso aqui é sobre um futuro. Isso aqui é sobre sobrevivência como até seres humanos. E a sociedade tem que se mobilizar para isso. Então, essa é a provocação, por isso nós estamos aqui. E a IA Brasil, que é uma comunidade aberta, tem esse papel, tem feito isso, mobilizado a sociedade do Brasil inteiro para essa discussão que se refere à inteligência artificial. Eu quero te agradecer enormemente por essa conversa. A gente vai ter que pensar bastante no que ele falou, né, Marcelo? Tem muito material aí. Tem muito material aí. Dia 17, quem quiser pode se inscrever. E não vai ser aberto ao público, mas quem quiser saber mais sobre essa plataforma, seja ele investidores ou empreendedores, e quem quer contribuir nesse ecossistema, vcai.ai. Muito obrigada, viu, pela essa conversa. Gratidão, Marcelo, pelo convite, Mara, e que Deus nos abençoe. Vamos com tudo. E você que tem dúvidas, e certamente tem, manda aqui pra gente voltar a falar nesse assunto. Esse foi o Além das Manchetes, eu sou a Mara Luque, e a gente gravou aqui no Cine Reag Belas Artes. Te vejo em breve.